Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no segundo capítulo, no segundo tópico, vamos falar hoje sobre tempo para treinamento. O discipulado tem como objetivo formar o caráter de Cristo em nós e nos treinar para fazer a obra de Deus. É por isso que ele precisa acontecer com uma pessoa específica, de carne e osso, que vai nos preparar para sermos usados por Deus. Na vida de Esté, essa pessoa foi Mordecai. Ele lhe deu uma identidade, que é o primeiro aspecto mencionado quando ela foi levada para o palácio. Esther não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Esther, capítulo 2, versículo 10. Isso foi importante, pois, embora não estivessem na condição de escravos, os judeus eram exilados e, portanto, um povo desprezado naquela terra. Por ser judia, Esther poderia ser perseguida dentro do palácio por pessoas gananciosas e sua vida seria colocada em risco, o que de fato aconteceu mais tarde. O ensino recebido através de pessoas tementes a Deus nos protegem contra as armadilhas do mundo. Você precisa de pais espirituais que aguardem em oração e com conselhos sábios. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Certamente não foi apenas a aparência de Esther que agradou o rei, mas sua postura, seu caráter, sua firmeza, pois esses são traços evidentes de sua personalidade. Esther tinha o que a Bíblia chama de o segredo de ser bem-sucedida, saber ouvir. Ela não apenas foi instruída por alguém sábio, mas ouviu e seguiu os conselhos que recebeu. O discipulado não é um relacionamento para controlar a vida dos discípulos, como alguns pensam e outros até praticam. O discipulado é para ensinar a ouvir a voz de Deus e aprender a ser guiado por ele. O alvo é levar a pessoa para Deus e não prendê-la a homens. Mas como aprender a ouvir a Deus que não vemos, se não aprendemos primeiro a ouvir aqueles a quem vemos? O profeta Samuel, antes de aprender a discernir a voz de Deus, aprendeu a seguir as instruções do sacerdote Eli. Com Esther não foi diferente. Para ser usada por Deus, primeiro ela aprendeu a ouvir Mordecai. E no momento crucial de sua vida, isso fez toda a diferença. Quando precisou tomar a decisão mais importante de sua vida, ela já conhecia o caminho da presença de Deus e soube discernir as direções que ele lhe deu. Foi seu coração ensinável que fez dela uma rainha bem-sucedida. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Provérbio capítulo 20, versículo 18. Vamos falar sobre a posição não exclui o discipulado. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Esther capítulo 2, versículo 20. Depois de ser coroada rainha, Esther poderia considerar desnecessários os conselhos de Mordecai. Afinal, ela ocupava uma posição superior à dele. Como rainha, ela tinha o direito de lhe dar ordens, mas como filha e discípula, ela continuou submetendo sua vida a ele. Isso foi proteção para ela. Quando você alcança uma posição, o tipo de relacionamento com a pessoa que a discipulou muda, mas não exclui o discipulado. Você não chega a uma posição em que não precisa mais ouvir ninguém. Quando o treinamento termina, os vínculos de compromisso devem permanecer, pois quando você se isola, corre o risco de cometer os erros mais tolos. Uma mensagem para refletir. A Bíblia ensina que a soberba precede a ruína, e a maneira de evitar isso é valorizar mais a cobertura espiritual do que a posição. Esther poderia ter isolado e vivido regaladamente, considerando Mordecai uma página virada em sua vida, mas ela não o fez,
pois Deus ainda não havia cumprido tudo o que era necessário fazer. Portanto, ela precisava estar conectada por causa do propósito. A Bíblia relata como os dois estavam em posições distintas. Ela estava no palácio enquanto Mordecai ficava às portas dele. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Esther, capítulo 2, versículo 11. Não pense que você já alcançou uma posição em que não precise mais aprender com alguém. Ao contrário, quanto mais alto você chegar, mais fortes devem ser seus vínculos para evitar que você caia. Aprenda a receber direções e a prestar contas àqueles que estão sobre você, porque esse relacionamento será proteção para a sua vida. Davi, o maior rei de Israel e homem temente a Deus, só permaneceu no trono porque depois de confrontar pelo profeta Natã, se arrependeu e se humilhou diante de Deus. Mas até aquele homem, ele se julgou no direito de fazer o que queria. A Bíblia ensina que a soberba precede a ruína, e a maneira de evitar isso é valorizar mais a cobertura espiritual do que a posição. Se Esté tivesse isolado, sua história e dos judeus poderia ter sido diferente. Convido você para refletir sobre todo o texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!